42 graus Celsius. Ar seco queimando garganta a cada respiração. Solo rachado. Capim dourado quebradiço estendendo-se até o horizonte. E silêncio. Não o silêncio denso de floresta fechada, onde cada som é abafado por vegetação, mas silêncio exposto, vazio, onde qualquer movimento, qualquer som, viaja quilômetros sem obstáculo. Bem-vindo ao Cerrado. 2 milhões de quilômetros quadrados de savana brasileira. Segundo o maior bioma da América do Sul. E o mais subestimado, porque não tem dramaticidade visual imediata de Amazônia, não tem densidade claustrofóbica de Mata Atlântica, não tem exotismo de Pantanal inundado. É campo aberto, árvores retorcidas esparsas, vegetação que parece morta 6 meses por ano, mas essa simplicidade aparente esconde verdade brutal. Cerrado é laboratório de eficiência extrema, arena onde desperdício significa morte, onde predadores evoluíram não para serem maiores, mais rápidos, mais fortes, mas para serem mais eficientes, para calcularem melhor, para errarem menos, para gastarem menos energia capturando mais calorias. Porque aqui, diferente de florestas úmidas onde recursos são abundantes o ano todo, escassez é regra. 6 meses de seca, onde chuva simplesmente não cai. Temperatura oscilando de 5 graus à noite para 42 durante dia. Presas dispersas em campos abertos, onde se escondem em tocas profundas durante calor. E vegetação que oferece cobertura mínima. Não há emboscada fácil quando presa te vê a 500 metros de distância. Então, predadores do Cerrado desenvolveram algo mais valioso que força, precisão absoluta. Taxa de sucesso de caça 40% maior que predadores de outros biomas brasileiros. 40%. Porque cada caçada falha significa energia desperdiçada. Calorias queimadas sob sol de 40 graus perseguindo presa que escapou. E no Cerrado, onde próxima oportunidade pode demorar dias, falha acumulada mata. E o jogo aqui não é apenas entre predador e presa. É contra ambiente, contra calor que desidrata, contra exposição que elimina surpresa, contra escassez que pune ineficiência. E apenas os que dominaram cálculo de risco versus recompensa, que desenvolveram estratégias adaptadas precisamente a condições extremas, que transformaram limitações em vantagens. Apenas esses sobrevivem e prosperam. E você está prestes a conhecer os melhores. Predadores de elite que transformaram savana aparentemente simples em território de caça de classe mundial. Onça que desenvolveu mordida capaz de perfurar crânio. Lobo solitário com audição que detecta roedor a 50 metros em capim denso. Águia que mergulha a 240 km/h com precisão cirúrgica. Serpente que caça invisível em plena luz do dia. E mamífero pequeno que usa inteligência social para competir com predadores 10 vezes seu tamanho. Cada um é volume sobre eficiência. Cada um ensina lições sobre como vencer quando o ambiente está contra você. E cada um está enfrentando ameaça que nem 10 milhões de anos de evolução os preparou para enfrentar. Mas antes de chegarmos à ameaça, você precisa entender o jogo, porque apenas quando você compreende como o sistema foi calibrado tão perfeitamente ao longo de milênios, você entende o que perdemos quando o quebramos. Ato 2. A profundidade oculta. O primeiro predador de elite do Cerrado não é o maior felino das Américas por acidente. É engenharia evolutiva para dominar ambiente onde presas são blindadas, onde água é escassa, mas concentra vida, onde força bruta calibrada com precisão é diferença entre comer e morrer de fome. A onça pintada, Panthera onca, do Cerrado, pesa entre 90 e 130 quilos, menor que onças da Amazônia que atingem 150 quilos. Mas essa redução de tamanho não é fraqueza, é otimização. Porque no Cerrado, onça não caça na floresta densa, onde pode emboscar de árvores. Caça em campos abertos, em margens de rios, em veredas, áreas úmidas estreitas cercadas por vegetação. E precisa se mover longas distâncias entre pontos de água. Corpo menor significa menos energia gasta em locomoção sob calor de 40 graus. É eficiência térmica e locomotora.
Mas o que onça do cerrado perdeu em massa corporal compensou dramaticamente em força de mordida. A pressão de mordida, medida em PSI, pounds per square inch, de onça pintada, é 1.500 PSI. Para contextualizar, leão africano 650 PSI, tigre siberiano 1.050 PSI. Onça pintada tem mordida mais forte que qualquer outro felino proporcionalmente ao tamanho corporal. E a razão está na presa primária do cerrado, jacaré do papo amarelo. Jacarés concentram-se em rios e lagoas que persistem durante seca, e onças caçam à beira d'água. Mas jacaré de 2 metros, pesando 40, 60 quilos, é animal blindado. Couro nas costas tem 3-4 centímetros de espessura, reforçado por osteodermos, placas ósseas sob a pele. É a armadura biológica que impede dentes e garras de penetrarem. E jacaré na água tem vantagem enorme. Pode submergir, rolar, afogar predador terrestre. Então onça desenvolveu técnica única: ataque ao crânio. Onça se aproxima silenciosamente de jacaré, tomando sol na margem, e salta. E morde não o pescoço, não as costas. Morde diretamente o crânio, entre os olhos ou na base do crânio atrás da cabeça. E caninos de 7 centímetros penetram através de osso craniano de 1 centímetro de espessura, perfuram cérebro. Morte é instantânea e jacaré nem entra na água. Técnica elimina a vantagem aquática do jacaré completamente. E força necessária para perfurar crânio ósseo é absurda. Pesquisadores mediram que requer 901.000 PSI de pressão direta. E onça gera 1.500. Tem margem de segurança de 50%. E isso não é acidente evolutivo. É adaptação específica para dominar nicho ecológico no cerrado, onde jacarés são presas abundantes durante seca, quando mamíferos terrestres são escassos. E onça do cerrado caça sozinha. Territórios de 80 a 150 quilômetros quadrados e patrulha constantemente. Caminha 10, 15 quilômetros por noite, e isso sob temperatura que permanece 25, 30 graus mesmo à noite. E onças desenvolveram comportamento de caça noturna quase exclusiva, porque temperatura durante dia é letal, 42 graus no sol direto. Gasto energético para termorregulação seria massivo. Então onça passa dia em sombra densa, geralmente próxima à água, e move-se apenas ao entardecer. O segundo predador de elite desafia tudo o que você pensa saber sobre canídeos. Porque enquanto lobos globalmente são caçadores de matilha, que derrubam presas grandes através de coordenação, este é solitário e caça presas minúsculas, que faz isso melhor que qualquer outro predador do cerrado proporcionalmente. O lobo-guará, Chrysostom brachyurus, é canídeo mais alto da América do Sul, pernas de 90 centímetros, altura no ombro de 75 a 85 centímetros, mas pesa apenas 20 a 25 quilos. É estrutura corporal que parece erro de design. Pernas longas demais para corpo leve, parece desengonçado, mas essa geometria é perfeição funcional para cerrado. Pernas longas elevam corpo acima de capim alto. E no cerrado, capim durante a estação chuvosa cresce a 60 a 80 centímetros. E pequenos mamíferos, ratos, preás, gambás, se movem através dessa vegetação densa invisíveis a predadores baixos. Mas lobo-guará, a 75 centímetros de altura, vê sobre capim e ouve através de capim, porque orelhas de 18 centímetros funcionam como parabólicas direcionais, detectam som de rato mastigando raiz a 50 metros de distância através de capim denso. E técnica de caça é salto vertical. Lobo-guará localiza a presa auditivamente, congela, orienta orelhas precisamente, triangula a localização exata e salta verticalmente 2 metros no ar, arqueando o corpo, e desce com patas dianteiras estendidas diretamente sobre o local onde rato está. É ataque de cima através de vegetação que elimina a capacidade de presa escapar lateralmente. Taxa de sucesso 60 a 70%, 60 a 70%, comparado a 20 a 30% de canídeos caçadores de matilha perseguindo presas grandes.
E lobo-guará é onívoro oportunista extremo. Não é especialista como onça. Durante estação chuvosa, quando pequenos mamíferos são abundantes, 70% da dieta é carne. Mas durante seca, quando roedores estão escassos, muda para frutos. Lobeira, Solanum lycocarpum, fruto do cerrado de 10-12 centímetros rico em fibras e nutrientes. E lobo-guará come quilos e defeca sementes intactas. É dispersor primário desta planta. Relação simbiótica, onde planta alimenta predador e predador planta sementes através do território. E essa flexibilidade alimentar é chave para a sobrevivência em ambiente de escassez sazonal. Predador especialista que come apenas carne morre durante seca quando presas são raras. Predador que pode alternar entre carne e frutos sobrevive. É generalismo estratégico dentro de especialização anatômica. O terceiro predador ataca de dimensão que maioria das presas do cerrado não evoluiu para defender. De cima, a velocidades que tornam evasão impossível. A águia cinzenta, Urubitinga coronata, é ave de rapina de porte médio com envergadura de 1,4 metros, pesando 1,2-1,5 quilos. Pequena comparada a harpias. Mas no cerrado, onde árvores são esparsas e baixas, 8-12 metros em média, águia cinzenta é perfeitamente dimensionada. Voa entre árvores sem bater asas em galhos e caça em campos abertos onde presas não têm cobertura. E ataque é mergulho vertical. Águia identifica presa, cobra, lagarto, roedor, de poleiro a 15-20 metros de altura e fecha asas e cai. Gravidade acelera corpo a 80-100 km/h em 3 segundos e no último momento estende garras e impacto gera força de 400-500 newtons concentrada em garras de 4 centímetros. É suficiente para perfurar crânio de cobra de 2 metros, quebrar coluna de lagarto, esmagar roedor instantaneamente. E águia cinzenta caça serpentes venenosas ativamente. Cascavel, jararaca do cerrado, coral verdadeira. E não evita veneno, ataca frontalmente. Porque técnica elimina risco. Ataque de cima em mergulho vertical é mais rápido que tempo de reação de serpente. Cobra detecta sombra, começa a enrolar-se defensivamente, mas águia já impactou. Garras perfuram cabeça antes de serpente conseguir contra-atacar. É velocidade versus veneno, e velocidade vence. E águias do cerrado enfrentam um problema que aves de rapina de floresta não enfrentam: insolação. Porque caçam em campo aberto sob sol direto. E aves são vulneráveis a superaquecimento, penas isolam calor. Então, águia cinzenta desenvolveu comportamento de caça matinal e vespertino exclusivo. Entre 10 horas e 16 horas, quando a temperatura ultrapassa 38 graus, águia fica em poleiro sombreado. Não caça. Porque gasto energético de termorregulação durante voo em calor extremo excede energia ganha de presa capturada. É cálculo custo-benefício perfeito. O quarto especialista caça em plena luz do dia em campo aberto. E permanece invisível, não através de camuflagem complexa, mas através de imobilidade absoluta, combinada com padrão que quebra contorno. A cascavel, Crotalus duriçus, do cerrado, é serpente venenosa de 1,2-1,5 metros que evoluiu padrão de losangos marrom claro e marrom escuro que replica perfeitamente sombras e luzes de capim seco e solo rachado. E quando imóvel, é literalmente indetectável a 2 metros de distância mesmo procurando ativamente. E caça através de emboscada química. Cascavel detecta presas através de órgão de Jacobson, sensor químico, que analisa partículas de ar coletadas pela língua bífida e consegue identificar espécie da presa, direção de movimento e tempo desde que passou. É rastreamento químico em tempo real. E quando detecta rastro químico recente de roedor, principal presa, cascavel move para local de passagem e espera em posição de ataque pré-carregada. Corpo enrolado em mola, cabeça elevada 15 centímetros, músculos tensionados. E pode manter essa posição por horas sem fadiga, porque é ectotérmica. Temperatura corporal depende de ambiente. Não gasta energia,
mantendo temperatura interna como mamíferos. Então, esperar não tem custo metabólico significativo, e ataque é mais rápido que reflexo humano consegue processar. 200 milissegundos desde detecção até mordida, 1/5 de segundo. E presas de 2 centímetros injetam veneno neurotóxico que paralisa sistema nervoso. Presa corre 5-10 metros e colapsa. E cascavel simplesmente segue rastro químico. Encontra presa morta e engole. Não há luta, não há risco. É execução perfeita, através de paciência e química. E cascavel do cerrado desenvolveu comportamento de economia extrema. Em estação chuvosa, quando roedores são abundantes, come semanalmente. Mas em seca pode ficar 4-6 meses sem comer. Metabolismo cai 80%. Movimento é minimizado a zero, exceto para a caça. E isso permite sobrevivência em ambiente onde escassez prolongada é norma. O quinto participante não é predador grande, pesa 300 gramas, mas domina nicho através de algo raro no cerrado, cooperação social elaborada. O furão, Galictis cuja, é mustelídeo pequeno, parente de lontras e doninhas, que caça em grupos de 4-8 indivíduos. E desenvolveu táticas de caça coordenada que superam predadores solitários muito maiores. Porque no cerrado, muitas presas, tatus, preás, cobras, se refugiam em tocas profundas durante dia. E predador solitário não consegue extraí-las. Toca tem múltiplas entradas. Predador entra, presa sai por saída secundária. Mas furões caçam em coordenação. 2 indivíduos entram na toca. 4 posicionam-se em entradas alternativas. E presas tentando escapar saem direto em emboscada. Taxa de sucesso em caças coordenadas, 75%. É eficiência através de trabalho em equipe que transforma presa impossível para predador solitário em presa regular para grupo. E furões comunicam durante caça através de vocalizações de alta frequência, chiados e assobios, que humanos mal conseguem ouvir. É comunicação discreta que não alerta presas, mas coordena grupo. E aprendem socialmente. Furões jovens acompanham adultos em caças, observam táticas, praticam posicionamento. É transmissão cultural de conhecimento de caça. Agora você entende que cerrado não é savana simples com predadores genéricos. É arena altamente competitiva, onde cada predador é especialista extremo calibrado para condições específicas. Onça com mordida que perfura blindagem óssea. Lobo solitário com audição direcional e flexibilidade alimentar. Águia que ataca de cima eliminando defesa de presas terrestres. Serpente que caça quimicamente através de emboscadas eternas. E mustelídeo que usa cooperação para acessar presas inacessíveis. E essas adaptações não são apenas biologicamente fascinantes, são conhecimento aplicável. Lições sobre eficiência, sobre especialização, sobre como vencer quando o ambiente é hostil. E cientistas finalmente começaram a decodificar e aplicar essas lições. Mas como esses predadores alcançaram esse nível de eficiência extrema? Como onça desenvolveu mordida capaz de perfurar crânio ósseo? Como lobo-guará calibrou audição para detectar rato a 50 metros através de capim denso? Como águia calcula mergulho vertical com precisão que elimina chance de erro? Como cascavel mantém posição de ataque por horas sem fadiga? Como furões coordenam táticas complexas, sem linguagem verbal elaborada? A resposta está em 10 milhões de anos de pressão seletiva brutal. 10 milhões de anos onde cerrado oscilou entre períodos úmidos e secos extremos, onde clima mudou repetidamente, onde vegetação transitou entre savana aberta e floresta fechada e voltou. E através dessas oscilações climáticas massivas, predadores que não otimizaram foram eliminados. Onças que não desenvolveram mordida forte suficiente morreram de fome durante secas, quando jacarés eram única presa disponível. Lobos que não conseguiram alternar entre carne e frutos foram extintos durante períodos de escassez de roedores. Águias que não calcularam termorregulação morreram de exaustão térmica, caçando sob sol de 42 graus.
Serpentes que desperdiçaram energia, movendo-se desnecessariamente, não sobreviveram secas de 6 meses. Furões que não cooperaram foram superados por grupos coordenados. É seleção natural, operando em níveis de intensidade que forçam perfeição funcional. E o resultado não é apenas conjunto de animais interessantes. É biblioteca de soluções de engenharia, de estratégias de eficiência, de algoritmos de otimização testados por milhões de anos em condições extremas. E, finalmente, ciência moderna começou a ler essa biblioteca e aplicar. A mordida da onça pintada, estrutura craniana que gera 1.500 psi de pressão, está inspirando o design de ferramentas industriais de perfuração e corte, porque engenheiros enfrentam um problema constante, como gerar força máxima em ponto específico sem quebrar ferramenta. Brocas de perfuração quebram quando pressão é mal distribuída. Lâminas de corte falham quando força é aplicada em ângulo errado. E onça resolveu esse problema através de geometria craniana específica. Crânio curto e largo com arcos zigomáticos, ossos das bochechas, extremamente desenvolvidos que ancoram músculos masseter e temporal. Esses músculos geram força de fechamento de mandíbula, e geometria do crânio os posiciona de forma que força é direcionada através de caninos em ângulo perfeitamente perpendicular ao ponto de impacto. É a eliminação completa de força lateral que causaria deslizamento. Toda força é compressiva pura, e isso maximiza a penetração. Pesquisadores de engenharia mecânica na Universidade de São Paulo estão usando tomografia computadorizada de crânios de onça para modelar distribuição de estresse durante mordida. E aplicando princípios identificados, geometria de ancoragem muscular, ângulos de aplicação de força, estruturas de reforço ósseo, em design de ferramentas de corte para a indústria metalúrgica. Protótipos iniciais mostram 30% mais eficiência em corte de aço duro comparado a ferramentas convencionais. 30%. É a diferença entre ferramenta que dura 1.000 cortes e ferramenta que dura 1.300. É economia massiva em escala industrial. A audição direcional do lobo-guará, capacidade de detectar roedor a 50 metros e triangular localização com precisão de centímetros, está inspirando o desenvolvimento de microfones direcionais para resgate em desastres. Porque quando o edifício colapsa, quando o terremoto enterra pessoas sob escombros, equipes de resgate precisam detectar sons de sobreviventes, batidas, gritos, movimentos, através de metros de concreto, metal, detritos. E microfones atuais captam todos os sons igualmente, criando ruído confuso, onde sinais críticos se perdem. Mas orelhas de lobo-guará funcionam como array fásico biológico. 2 orelhas de 18 centímetros, separadas por 15 centímetros de distância, captam o mesmo som com diferença de tempo de microsegundos. E cérebro processa essa diferença para calcular direção exata. E formato parabólico da orelha amplifica sons de frequências específicas, 2.000, 8.000 Hz, faixa onde sons de pequenos mamíferos se concentram, enquanto atenua outras frequências. Engenheiros de áudio estão desenvolvendo arrays de microfones com geometria inspirada em orelhas de lobo-guará. Formato parabólico, espaçamento específico, filtros de frequência calibrados e algoritmos de processamento que replicam a análise de diferença de tempo que cérebro de lobo faz. E testes em simulações de desastre mostram 60% mais precisão em localização de sons de sobreviventes comparado a equipamentos convencionais. É a diferença entre encontrar pessoa enterrada em 4 horas versus 10 horas. É a diferença entre vida e morte. O mergulho de alta velocidade da águia cinzenta, aceleração a 100 km/h em 3 segundos, seguido por desaceleração instantânea no impacto, está inspirando o design de drones de interceptação para a defesa aérea. Porque drones militares e policiais frequentemente precisam interceptar outros drones, usados por criminosos, terroristas ou em áreas restritas. E drones comerciais perseguindo a velocidades similares não conseguem interceptar eficientemente. Colisão em alta velocidade destrói ambos drones, mas Águia Cinzenta impacta presa a 100 km/h
e não se machuca. Como? Estrutura óssea pneumática. Ossos ocos reforçados com trabéculas internas que absorvem impacto como estrutura de favo de mel. E asas que no momento do impacto se abrem parcialmente criando freio aerodinâmico, que desacelera corpo de 100 km/h para 20 km/h em 0,2 segundos. E garras que absorvem impacto através de tendões elásticos que funcionam como molas. Engenheiros aeroespaciais estão projetando drones interceptadores com estruturas de absorção de impacto inspiradas em ossos de águia, estruturas de fibra de carbono em geometria de favo de mel e mecanismos de freio aerodinâmico que expandem no momento do impacto. E garras mecânicas com molas que absorvem energia cinética. E protótipos conseguem interceptar drones-alvo a 80 km/h e capturá-los sem destruição de ambos. É capacidade que não existia anteriormente. A termorregulação da cascavel, capacidade de manter função metabólica com temperatura corporal, variando de 15 graus à noite para 35 graus durante dia, está inspirando design de equipamentos eletrônicos para ambientes extremos. Porque eletrônicos convencionais, smartphones, computadores, sensores, falham em temperaturas extremas. Baterias perdem 50% de capacidade a 0 graus. Processadores superaquecem a 45 graus. Mas cascavel funciona perfeitamente em range de 20 graus. Como? Enzimas com múltiplas conformações, que funcionam em diferentes temperaturas. Membranas celulares com composição lipídica ajustável, que mantém fluidez adequada em calor e frio, e comportamento que otimiza a temperatura, expor-se ao sol quando frio, buscar sombra quando quente. Pesquisadores de bioengenharia estão estudando proteínas termotolerantes de cascavéis, tentando identificar estruturas moleculares que permitem função em amplo range de temperatura. E o objetivo é desenvolver enzimas sintéticas para processos industriais que funcionam eficientemente sem controle rigoroso de temperatura. É redução de custos energéticos massiva. Processos químicos industriais atualmente requerem aquecimento ou resfriamento preciso, extremamente caro energeticamente. Enzimas termotolerantes eliminariam essa necessidade. A cooperação coordenada dos furões, capacidade de grupos pequenos executarem táticas complexas de caça através de comunicação mínima, está inspirando algoritmos de coordenação para enxames de robôs, porque há crescente interesse em usar múltiplos robôs pequenos, em vez de um robô grande para tarefas como busca e resgate, exploração espacial, agricultura de precisão. Mas coordenar 10, 20, 100 robôs simultaneamente é computacionalmente difícil. Comunicação centralizada não escala bem e é vulnerável. Se robô central falha, enxame colapsa. Mas furões coordenam sem líder central. É coordenação distribuída, onde cada indivíduo segue regras simples respondendo a comportamentos de vizinhos próximos. Furão na entrada da toca vê outro furão entrar, posiciona-se em saída alternativa. Furão que captura a presa vocaliza, e outros convergem para ajudar. É emergência de coordenação complexa através de regras locais simples, e cientistas de computação estão implementando algoritmos baseados nesse modelo. Robôs programados com regras simples de interação local sem controle central. E simulações mostram que enxames de 50 robôs conseguem executar tarefas complexas de busca e resgate em edifícios colapsados com 80% da eficiência de coordenação centralizada, mas com resiliência massivamente maior. Se 10 robôs falham, 40 continuam funcionando coordenadamente. Sistema não colapsa. É robustez através de descentralização. E a lição mais profunda que Cerrado ensina sobre eficiência energética que está revolucionando o pensamento em design sustentável. Porque todos esses predadores operam sob restrição brutal. Energia é escassa. Alimento é difícil de obter e ambiente é energeticamente caro. Calor extremo. Longas distâncias entre recursos, períodos prolongados de escassez. Então, cada comportamento, cada estrutura, cada estratégia é otimizada para a máxima eficiência energética.
Onça não persegue presa por quilômetros como leões africanos fazem. Gasta mínima energia em locomoção, embosca, mata em ataque único. Leão gasta 3.000, 5.000 calorias em perseguição de 2 quilômetros, seguida por luta prolongada. Onça gasta 300, 500 calorias em emboscada silenciosa, seguida por mordida letal. E ambos capturam presa de valor calórico similar. Onça é 10 vezes mais eficiente. Lobo-guará não corre atrás de roedor por centenas de metros. Localiza auditivamente, salta verticalmente. Captura em ataque único. Gasto energético, 50 calorias. Roedor capturado, 200 calorias. Retorno de 4,1. Predador perseguidor gastaria 200 calorias perseguindo. Capturaria mesmo roedor. Retorno de 1,1. Águia não voa constantemente procurando presa. Senta em poleiro. Escaneia visualmente. Mergulha apenas quando presa é identificada. Gasto energético em voo, minimizado. Eficiência, maximizada. Cascavel não patrulha ativamente. Posiciona-se em local estratégico. Espera. Esperar não custa energia para ectotérmico. É estratégia de custo zero, com retorno positivo garantido eventualmente. É lição sobre como operar em escassez. E lição é diretamente aplicável à humanidade, enfrentando mudanças climáticas e escassez crescente de recursos. Arquitetos estão projetando edifícios inspirados em princípios de eficiência do cerrado. Minimizar gasto energético através de design passivo, ventilação natural, sombreamento estratégico, uso de massa térmica, em vez de depender de sistemas ativos caros energeticamente, como ar-condicionado. É filosofia de fazer mais com menos, de otimizar em vez de maximizar. Planejadores urbanos estão estudando como animais do cerrado usam recursos distribuídos. Onças patrulham territórios grandes, visitando pontos de água estrategicamente. Não visitam todos pontos diariamente. Visitam em rotação, maximizando probabilidade de encontrar presa, minimizando distância percorrida. É otimização de rota. E algoritmos de logística para entrega urbana, como rotear caminhões de entrega minimizando distância e tempo, estão sendo inspirados por padrões de movimento de predadores do cerrado. Empresas de energia estão estudando termotolerância de animais do cerrado para desenvolver sistemas que funcionam eficientemente sem controle rigoroso de temperatura. Painéis solares atualmente perdem 20 e 30% de eficiência quando a temperatura sobe acima de 25 graus. E, ironicamente, áreas mais ensolaradas, desertos, savanas, onde painéis são mais úteis, também são mais quentes. Se pudéssemos desenvolver painéis solares termotolerantes, inspirados em biologia do cerrado, eficiência poderia ser mantida a 40 graus. É aumento de 20 e 30% em geração de energia em regiões quentes. É transformação em viabilidade de energia solar em climas tropicais. E há conhecimento sobre estratégias de sobrevivência em ambiente de escassez, que é cada vez mais relevante conforme mudanças climáticas intensificam secas, ondas de calor, escassez de recursos. Cerrado é laboratório natural de como prosperar quando condições são hostis. E lições não são apenas tecnológicas, são estratégicas, são filosóficas. Especialização extrema permite coexistência de múltiplos predadores. Onça caça presas grandes e blindadas. Lobo caça presas pequenas terrestres. Águia caça presas de campo aberto de cima. Cascavel caça através de emboscada química. Furões caçam cooperativamente presas em tocas. 5 predadores, 5 nichos completamente diferentes. 0 sobreposição competitiva direta. E isso permite que todos coexistam na mesma paisagem sem competir destrutivamente. É lição para sociedades humanas em densidade crescente. Especialização permite coexistência. Quando todos competem pelo mesmo recurso da mesma forma, conflito é inevitável. Quando há especialização, nichos profissionais distintos, expertises únicas, recursos diferenciados, competição diminui e produtividade coletiva aumenta. Flexibilidade estratégica
permite sobrevivência através de mudanças. Lobo-guará que alterna entre carne e frutos, dependendo de disponibilidade, sobrevive flutuações que matariam especialista rígido. É adaptabilidade dentro de especialização. E lição para a economia. Especialização é vantagem, mas flexibilidade para pivotar quando condições mudam é necessidade. Paciência estratégica supera a ação impulsiva. Cascavel, que espera dias por emboscada perfeita, captura mais presas com menos energia que predador, que persegue impulsivamente cada oportunidade marginal. É cálculo de oportunidade e lição para negócios, para investimento, para tomada de decisão em geral. Nem toda oportunidade deve ser perseguida. Melhores resultados vêm de esperar por oportunidades de alta qualidade e executar perfeitamente. Cooperação descentralizada é mais robusta que hierarquia centralizada. Furões coordenando através de regras simples sem líder central são mais resilientes que sistema hierárquico, onde falha do líder colapsa tudo. É lição para organizações, para redes, para sistemas distribuídos. Resiliência vem de descentralização inteligente. O cerrado não é apenas savana com animais interessantes. É sistema inteiro calibrado para a eficiência extrema em condições extremas. É 10 milhões de anos de experimentação evolutiva, testando o que funciona quando recursos são escassos, quando o ambiente é hostil, quando o erro significa morte. E resultado é conhecimento comprimido em forma biológica sobre como vencer quando tudo está contra você. E estamos apenas começando a decodificar e aplicar esse conhecimento em tecnologia, em design, em estratégia, em como vivemos. Mas enquanto decodificamos essa biblioteca de conhecimento, enquanto aplicamos lições que podem resolver problemas humanos críticos, o próprio cerrado está sendo sistematicamente destruído. E destruição não é lenta, é catastrófica. E está acontecendo agora. Mas enquanto onças aperfeiçoaram mordida, capaz de perfurar blindagem óssea ao longo de milhões de anos, enquanto lobos-guarás calibraram audição direcional para detectar presas invisíveis, enquanto águias dominaram física de mergulho em alta velocidade, enquanto cascavéis otimizaram estratégia de emboscada de custo zero, enquanto furões desenvolveram cooperação descentralizada. Tudo isso através de 10 milhões de anos de pressão seletiva em ambiente de escassez extrema. O próprio cerrado que os forjou está desaparecendo em velocidade que torna a evolução irrelevante. Em 1500, quando portugueses chegaram ao Brasil, Cerrado cobria 2 milhões de quilômetros quadrados, área equivalente à França, Espanha, Alemanha e Itália combinadas, e era contínuo. Estendia-se do Maranhão no Nordeste até São Paulo no Sudeste, do Mato Grosso no Oeste até Minas Gerais no Leste, e permaneceu relativamente intacto até 1960, porque solo do Cerrado é ácido, pobre em nutrientes disponíveis, alumínio tóxico em concentrações altas, e tecnologia agrícola disponível até anos 1960 não conseguia produzir em solos assim. Então Cerrado era considerado terra improdutiva, inútil economicamente, e ficou em paz por 450 anos. Mas em 1970, tudo mudou. Desenvolvimento de técnicas de correção de solo, calagem para neutralizar acidez, gessagem para reduzir alumínio tóxico, adubação pesada, combinado com variedades de soja geneticamente adaptadas a condições tropicais, transformou Cerrado em fronteira agrícola mais produtiva do mundo. E transformação foi catastrófica em velocidade. Em 1970, Cerrado era 85% intacto. Em 2000, 30 anos depois, era 60% intacto. Em 2026, é 50% intacto. 50%. 1 milhão de quilômetros quadrados, metade do bioma, convertido em agricultura e pecuária em 56 anos. Para contextualizar velocidade, Amazônia, bioma globalmente reconhecido como ameaçado, perdeu 17% de cobertura em mesmo período. Cerrado perdeu 50%. E taxa de destruição está acelerando, não desacelerando. E destruição não é distribuída uniformemente. É concentrada nas áreas mais produtivas. Sul do Cerrado,
Mato Grosso do Sul, Goiás, oeste de Minas Gerais, oeste da Bahia, onde solos são ligeiramente melhores, onde topografia é mais plana, onde acesso a mercados é melhor, está 70% a 85% destruído. 70% a 85%. Essas regiões que eram epicentro de biodiversidade, onde densidade de fauna era mais alta, são agora monoculturas de soja e milho, estendendo-se por centenas de quilômetros sem interrupção. E o que substitui cerrado não é mosaico diversificado, é uniformidade industrial absoluta. Campos de soja de 5.000, 10.000, 50.000 hectares. Área do tamanho de cidades pequenas plantadas com variedade única de soja geneticamente idêntica. E entre campos de soja, pastagens. E entre pastagens, mais soja. E ocasionalmente eucalipto para a produção de celulose. Não há vegetação nativa. Não há corredores de fauna. Não há áreas de refúgio. É a eliminação completa de heterogeneidade de paisagem. E onças pintadas que requerem território de 80 a 150 quilômetros quadrados não conseguem existir em paisagem assim. Não há presas. Jacarés existem apenas em rios e lagos. E rios em áreas agrícolas são canalizados, dragados, poluídos com agrotóxicos. Jacarés são escassos ou ausentes. E mamíferos terrestres que onça caça secundariamente, veados, catetos, capivaras, são inexistentes em monoculturas. Então onças tentam sobreviver em fragmentos pequenos de cerrado nativo que persistem, e inevitavelmente saem de fragmentos procurando comida, e entram em fazendas, e matam gado, única presa disponível, e fazendeiros matam onças, legalmente através de licenças de controle de fauna, ilegalmente através de envenenamento, tiro, armadilhas, e dados mostram colapso populacional dramático. Estimativa de população de onças pintadas no Cerrado em 1970, 25.000 indivíduos. Em 2000, 8.000. Em 2026, 2.500. É redução de 90% em 56 anos. 90%. E população remanescente está fragmentada em subpopulações isoladas. Parque Nacional das Emas, em Goiás, 40 onças. Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, 80 onças. Jalapão, em Tocantins, 60 onças. E fragmentos pequenos com 2, 5 onças. E essas subpopulações não se conectam. Distâncias entre áreas protegidas são 100, 300 quilômetros de agricultura intensiva. Onças não conseguem dispersar entre elas. Não há fluxo genético. Cada população está isolada e condenada a longo prazo. Lobos-guarás enfrentam ameaça diferente, mas igualmente devastadora. Atropelamento industrial. Porque lobos patrulham territórios de 20 e 30 quilômetros quadrados. E em paisagem agrícola, fragmentos de cerrado nativo são conectados por estradas. E lobos tentam mover entre fragmentos seguindo estradas. É terreno aberto, mais fácil de caminhar que atravessar campos de soja densos. E são atropelados. Em rodovias que cortam cerrado, BR-020, BR-050, BR-153, BR-364, lobos-guarás são mortos por milhares anualmente. Não centenas, milhares. Estudos de monitoramento documentam 3.000, 5.000 lobos mortos por atropelamento anualmente em todo o Cerrado. E população total estimada é 20.000, 25.000 indivíduos. Isso significa que 15, 20% da população inteira morre atropelada a cada ano. 15 a 20%. É taxa de mortalidade insustentável e população está declinando. Em regiões onde Cerrado está mais destruído, sul de Goiás, Triângulo Mineiro, lobos praticamente desapareceram. Avistamentos que eram comuns nos anos 1990 são raros em 2026. E análise genética de populações remanescentes mostra sinais de gargalo populacional. Redução drástica em diversidade genética, que indica que população passou por colapso recente. Águias cinzentas enfrentam extinção local cascateada, porque são predadores de topo de cadeia alimentar que dependem de presas específicas. Serpentes, lagartos grandes, roedores de campo aberto, e quando o cerrado é convertido em agricultura, essas presas desaparecem. Serpentes não vivem em campos de soja.
lagartos grandes não persistem em pastagens degradadas, e roedores nativos são substituídos por ratos generalistas que vivem em áreas antropizadas, mas em densidades muito mais baixas. Então, águias tentam sobreviver caçando em margens estreitas de fragmentos, em bordas de estradas, em áreas de transição. Mas essas áreas têm densidade de presas 80% menor que cerrado intacto, e águias não conseguem capturar presas suficientes para sustentar reprodução. Taxa de sucesso reprodutivo, número de filhotes que sobrevivem até a idade adulta por casal por ano, em cerrado intacto é 1,2, 1,5. Em cerrado, fragmentado em matriz agrícola, é 0,3, 0,5. É redução de 70%, 80%. E quando taxa de reprodução cai abaixo de um filhote por casal por ano, população declina inevitavelmente. E população está declinando. Censo de 2024 estimou 4.000, 6.000 águias cinzentas no cerrado, comparado à estimativa de 1990 de 15.000, 20.000. É redução de 70% a 75% em 34 anos. E distribuição é cada vez mais restrita a áreas protegidas grandes. Fora de parques nacionais e áreas de proteção ambiental, águias são raras ou ausentes. Cascavéis enfrentam perseguição humana sistemática combinada com perda de habitat. Porque, culturalmente, serpentes são vistas como pragas perigosas que devem ser eliminadas, e cascavel, sendo venenosa e habitando áreas abertas onde encontros com humanos são mais prováveis, é morta oportunisticamente sempre que vista. Em áreas rurais do Cerrado, matar cascavel é considerado serviço público, e com expansão agrícola colocando mais humanos em contato com mais serpentes em áreas de transição, taxa de morte por perseguição aumentou dramaticamente, e há remoção massiva para comércio de peles e carne. Embora ilegal, caça de cascavéis para vender peles é economicamente significativa em regiões pobres do Cerrado. Pele de cascavel de 1,5 metros vale 50 a 100 reais no mercado ilegal. E caçadores coletam centenas, e carne de cascavel é consumida localmente, considerada iguaria em algumas regiões. Pressão de caça combinada com perda de habitat está causando declínio populacional regional. Em áreas agrícolas intensivas, cascavéis são 90% menos abundantes que em cerrado preservado. Furões enfrentam envenenamento secundário massivo, porque agricultores usam rodenticidas, venenos para matar roedores que danificam culturas. E roedores envenenados não morrem imediatamente. Ficam lentos, desorientados, e isso os torna presas fáceis. E furões caçam roedores envenenados e ingerem veneno secundariamente e morrem. É envenenamento não intencional, mas massivo. Estudos de mortalidade de mustelídeos em áreas agrícolas do Cerrado mostram que 40 a 60% das carcaças encontradas têm níveis detectáveis de rodenticidas, e causa de morte é intoxicação aguda. E não há vilão único, não é corporação específica, não é político corrupto, é sistema econômico, onde produção agrícola em Cerrado gera 50 bilhões de dólares anualmente. É alimento para 1 bilhão de pessoas globalmente. Soja do Cerrado alimenta porcos na China, galinhas na Europa, gado no Zirsiwa. É 8% das exportações totais do Brasil. É sustentação econômica de 50 milhões de pessoas que vivem na região do Cerrado. E cada decisão individual, expandir fazenda mais 500 hectares, converter pastagem degradada em soja, alargar rodovia para escoar produção mais eficientemente, é racional economicamente. Mas coletivamente, somadas por milhares de proprietários ao longo de décadas, essas decisões transformaram savana contínua em mosaico fragmentado, onde predadores evoluídos por milhões de anos para operar em escala de paisagem simplesmente não conseguem existir. E há queimadas. Cerrado evoluiu com fogo. Queimadas naturais causadas por raios acontecem sazonalmente há milhões de anos, e vegetação está adaptada. Árvores têm casca grossa que resiste a fogo, raízes profundas que sobrevivem subterraneamente, sementes que germinam após fogo.
E fauna tem comportamentos de fuga, correr para áreas úmidas, buscar refúgio em tocas, voar para áreas não queimadas. E queimadas naturais ocorrem tipicamente no final da estação seca. São de baixa intensidade, queimam subbosque, mas não árvores grandes, e criam um mosaico de áreas queimadas e não queimadas. Mas em 2026, queimadas não são naturais. São antropogênicas, causadas intencionalmente para limpar terra ou acidentalmente, mas facilitadas por condições alteradas por mudanças climáticas. E são intensas. Queimam tudo. Árvores grandes, sementes no solo, matam fauna que não escapa rápido o suficiente. E são extensas. Centenas de milhares de hectares queimam simultaneamente. E são frequentes. Áreas que deveriam queimar naturalmente a cada 3-5 anos estão queimando anualmente. E dados de queimadas são aterrorizantes. Em 2024, 2,8 milhões de hectares de cerrado queimaram. É a área maior que o estado de Sergipe. Em 2023, 3,1 milhões de hectares. Em 2019, ano particularmente severo, 4,5 milhões de hectares. E áreas protegidas não são imunes. Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros queimou 80% de sua área em 2017. Parque Nacional das Emas queimou 90% em 2020. E quando 80-90% de parque queima simultaneamente, fauna não tem para onde fugir e morre. E há registro fotográfico e vídeo devastador de tamanduás-bandeira adultos queimados vivos tentando proteger filhotes, de veados carbonizados em posição de corrida, de aves encontradas mortas a centenas em áreas queimadas, sufocadas por fumaça antes de fogo alcançá-las. É mortalidade direta massiva que elimina indivíduos que levaram anos para crescer até a idade reprodutiva. E há mortalidade indireta pós-fogo, porque mesmo animais que sobrevivem ao fogo enfrentam paisagem queimada, onde não há alimento por meses. Vegetação leva 6-12 meses para recuperar, e herbívoros morrem de fome, e predadores perdem presas, e populações declinam mesmo em áreas protegidas que teoricamente deveriam ser refúgio. E mudanças climáticas estão intensificando tudo, porque Cerrado está ficando mais quente e mais seco. Temperatura média anual aumentou 0,8 graus Celsius desde 1970. E a estação seca está se prolongando, começando mais cedo, terminando mais tarde. E precipitação durante a estação chuvosa está se tornando mais irregular. Longos períodos sem chuva intercalados com tempestades intensas. E isso quebra a sincronização ecológica que sustenta a fauna. Porque a reprodução de muitas espécies é cronometrada com estação chuvosa. Fêmeas dão à luz no início das chuvas, quando vegetação está rebrotando e alimento é abundante. Mas quando chuvas são irregulares, quando falham por semanas, vegetação não rebrota previsível. E fêmeas que deram à luz não encontram alimento suficiente para produzir leite. E filhotes morrem. E taxas de mortalidade infantil estão aumentando em espécies monitoradas. E há plantas do cerrado que dependem de fogo em frequência específica para reproduzir. Fogo muito frequente mata. Fogo ausente por muito tempo impede reprodução. E mudanças climáticas combinadas com alteração de regime de fogo estão desincronizando esses ciclos. E espécies de plantas específicas estão declinando. E quando plantas declinam, herbívoros especialistas declinam. E quando herbívoros declinam, predadores declinam. É cascata trófica causada por alteração de regime de distúrbio. E água está desaparecendo. Porque Cerrado é a caixa d'água do Brasil. 3 das maiores bacias hidrográficas da América do Sul, Amazônica, São Francisco, Paraná, nascem no Cerrado. E vegetação nativa com raízes profundas capta chuva, infiltra no solo, recarrega aquíferos, mantém nascentes fluindo o ano todo. Mas quando vegetação nativa é substituída por agricultura, infiltração cai 70-90%. Água escorre superficialmente, causa erosão e não recarrega aquíferos. E nascentes que fluíam permanentemente estão secando. Estudo de 2023 documentou que 15% das nascentes do Cerrado secaram completamente nas últimas 3 décadas. 15%.
e 40% adicionais têm fluxo reduzido, fluem apenas durante estação chuvosa, secam durante seca. E fauna que depende de água, onças, lobos, aves, todos precisam beber, está concentrada em número cada vez menor de pontos de água permanentes. E isso cria competição intensificada. E facilita a caça ilegal e conflito humano-fauna, porque animais são previsíveis. Todos vêm aos poucos pontos de água restantes. E poluição por agrotóxicos está contaminando cadeia alimentar. Cerrado convertido em agricultura recebe aplicações pesadas de herbicidas, inseticidas, fungicidas. E escorrimento carrega esses químicos para rios e lagos e bioacumulam em cadeia alimentar. Roedores que comem sementes contaminadas acumulam toxinas. Predadores que comem roedores acumulam ainda mais. E em topo de cadeia, onças, águias, concentrações atingem níveis que causam disfunção reprodutiva, imunossupressão, morte. Análise toxicológica de carcaças de onças encontradas mortas em áreas agrícolas do Cerrado mostra 70% tem níveis detectáveis de organoclorados e organofosforados, classes de pesticidas que afetam o sistema nervoso e reprodutivo. E embora a morte não seja sempre diretamente causada por intoxicação aguda, intoxicação crônica reduz saúde, aumenta a vulnerabilidade a doenças, reduz fertilidade. É morte lenta, através de envenenamento ambiental sistemático. Mas compreender que Cerrado está sendo destruído é apenas superfície. Você precisa entender a matemática exata do colapso, porque não é processo linear, onde perder 50% do habitat significa perder 50% das espécies. É exponencial, é cascata. E quando cruza limiares específicos, colapso não é mais gradual, é catastrófico. Existe conceito em ecologia chamado área mínima viável. É tamanho mínimo de habitat que população precisa para persistir a longo prazo sem declínio inevitável. E para cada espécie, esse número é diferente. E foi calculado através de décadas de estudos populacionais, modelagem genética, análise de viabilidade. Para a onça-pintada no Cerrado, a área mínima viável para a população de 50 indivíduos, mínimo necessário para evitar colapso genético, é 4.000, 6.000 km² de habitat contínuo ou conectado. 4.000 a 6.000 km². E no Cerrado atual, quantas áreas atingem esse tamanho? 7. Apenas 7 áreas protegidas ou complexos de áreas protegidas têm 4.000 plais km². Parque Nacional das Emas conectado com áreas adjacentes. Chapada dos Veadeiros, Jalapão. Parque Nacional Grande Sertão Veredas. Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins. E 2 complexos em Mato Grosso. 7 áreas. E isso significa que população de onças do Cerrado está efetivamente dividida em 7 populações isoladas. E populações isoladas menores que 50 indivíduos em dezenas de fragmentos menores que estão condenadas geneticamente. E estudos genéticos confirmam. Análise de DNA de onças de diferentes áreas protegidas do Cerrado, publicada em 2024, mostrou diferenciação genética significativa entre populações separadas por 200 km². Diferenciação significa que não há fluxo genético. Populações não estão trocando genes. Estão isoladas reprodutivamente. E análise de heterozigosidade, medida de diversidade genética, mostrou que populações pequenas em fragmentos isolados têm 30 a 40% menos diversidade que populações grandes em áreas protegidas. 30 a 40%. E essa perda de diversidade não pode ser revertida. Mesmo se conectarmos fragmentos agora, diversidade genética perdida está perdida permanentemente. E há modelo matemático chamado Análise de Viabilidade Populacional, PVA, Population Viability Analysis, que simula futuro de população baseado em parâmetros como taxa de nascimento, taxa de morte, capacidade de suporte do habitat, eventos estocásticos. E PVAs foram rodadas para onças em diferentes fragmentos do Cerrado.
e resultados são devastadores. Fragmento de 500 km com população de 15 onças. Probabilidade de extinção em 50 anos é 75%. 75%. Fragmento de 1000 km com população de 30 onças. Probabilidade de extinção em 50 anos é 45%. Fragmento de 2000 km com população de 50 onças. Probabilidade de extinção em 50 anos é 25%. Apenas quando a área atinge 4.000 km² com população de 80 onças, probabilidade de extinção cai abaixo de 10%, limiar considerado seguro. E isso significa que das dezenas de populações de onças em fragmentos de cerrado, 70 a 80% estão condenadas a extinguir nos próximos 50 anos, mesmo com proteção total do habitat. 70 a 80%. Porque não há indivíduos suficientes, não há diversidade genética suficiente, não há área suficiente. População já cruzou o limiar de viabilidade. É débito de extinção. Extinção está garantida, mas ainda não se manifestou completamente porque onças vivem 10, 15 anos. Mas conforme geração atual morre, não há suficientes filhotes sobrevivendo para substituir. E população encolhe geração por geração, até desaparecer. Para lobos-guarás, matemática é diferente, mas igualmente brutal. Porque lobos têm requisitos territoriais menores, 20 e 30 quilômetros. Então, teoricamente, podem persistir em fragmentos menores. E taxa reprodutiva é mais alta que onças. Fêmea tem 2, 4 filhotes por ano. Mas mortalidade por atropelamento é tão massiva que supera a capacidade reprodutiva. Modelo populacional publicado em 2025 calculou, com mortalidade por atropelamento de 15% ao ano, taxa atual documentada, e taxa de nascimento de 1,8 filhotes sobrevivendo até a idade adulta por fêmea por ano, taxa documentada em áreas protegidas, população declina 8% ao ano. 8% ao ano significa que população reduz pela metade a cada 9 anos. E extrapolando, população atual de 23.000 lobos reduzirá para 11.500 em 2035, para 5.750 em 2044, para 2.875 em 2053. E quando a população cai abaixo de 3.000, fragmentação genética e efeitos ali. Fenômeno onde baixa densidade populacional reduz taxa de encontro entre parceiros reprodutivos, aceleram declínio. E extinção é projetada para a década de 2060. Extinção em 35 anos, não em século distante. Em 35 anos. E o único jeito de reverter é reduzir mortalidade por atropelamento abaixo de 8%. E isso requer infraestrutura massiva, passagens de fauna, cercas direcionando animais para passagens, sinalização, redução de velocidade. E custo estimado para implementar passagens de fauna em todas as rodovias críticas do Cerrado é 2, 3 bilhões de reais. E atualmente, menos de 50 milhões são gastos anualmente. É ordem de magnitude de diferença entre o necessário e o realizado. Para águias cinzentas, problema é taxa de reprodução abaixo de reposição. Taxa de mortalidade natural de águias adultas é 8 a 10% ao ano. Isso significa que população precisa de taxa de recrutamento, novos adultos entrando na população, de pelo menos 8 a 10% ao ano para estabilizar. E taxa de recrutamento depende de taxa reprodutiva. Quantos filhotes sobrevivem até a idade adulta? E em cerrado fragmentado, taxa reprodutiva média é 0,4 filhotes por casal por ano. E apenas 60% dos filhotes sobrevivem até a idade adulta, 3 anos para águias. Então, taxa de recrutamento real é 0,24 novos adultos por casal por ano. E com população atual de aproximadamente 5.000 adultos, isso gera 1.200 novos adultos por ano. Mas mortalidade é 8 a 10%. 400, 500 adultos morrem por ano. E população está crescendo, certo? Não, porque taxa de 0,4 filhotes por casal por ano é média. Em fragmentos pequenos, taxa é 0,1, 0,2. E 70% da população está em fragmentos pequenos.
Então, taxa real de recrutamento é 0,15 novos adultos por casal, gerando apenas 750 novos adultos por ano. Contra a mortalidade de 400, 500, mais mortalidade adicional de 150, 200 por atropelamento e eletrocutamento em linhas de transmissão. Total de mortalidade, 550, 700 por ano. Contra recrutamento de 750. População está equilibrada na navalha. E qualquer evento estocástico, queimada grande, seca severa, surto de doença, que reduz reprodução ou aumenta a mortalidade por um ano, empurra a população para declínio. E projeções mostram que com tendências atuais, fragmentação continuando, queimadas aumentando, mortalidade antrópica mantida, população de águias declinará 3,5% ao ano e atingirá limiar de viabilidade de 2.500 indivíduos em 2040. E extinção é projetada para 2070, 2080. Extinção em 50 anos. Para cascavéis não há PVAs detalhadas porque serpentes são difíceis de monitorar, mas há dados de abundância relativa. Estudos comparativos mostram que densidade de cascavéis em cerrado preservado é 8,15 indivíduos por km². Em cerrado fragmentado em matriz agrícola, densidade é 1 a 2 indivíduos por km². É redução de 85-90%. E em áreas agrícolas intensivas sem fragmentos nativos, cascavéis são ausentes ou raras, menos de 0,1 por km². E isso significa que 50% do cerrado que foi convertido em agricultura perdeu 90-100% de suas cascavéis. E dos 50% restantes, metade está fragmentada em matriz agrícola, com densidade reduzida a 85%. Calculando população total, 1 milhão de km² original vezes 10 cascavéis, km² média, 10 milhões de cascavéis historicamente. Hoje, 500 mil km² preservados com densidade de 8 km², 4 milhões, mais 500 mil km² fragmentados com densidade de 1 km², 750 mil. Total, 4,75 milhões, redução de 52%. E continuando a taxa de conversão atual de 1% de cerrado remanescente por ano, população cairá para 2 milhões em 2050. É colapso populacional de 80% em 80 anos. Para furões, dados são escassos, mas mortalidade por envenenamento secundário documentada sugere declínio severo. Estudos em áreas agrícolas mostram que 40-60% das carcaças têm rodenticidas. E assumindo que isso representa mortalidade real, não todos furões envenenados são encontrados, taxa de mortalidade antrópica é 30-50% ao ano. 30-50%. É insustentável. Nenhuma população de mamíferos sustenta mortalidade de 30-50% ao ano. E não há dados populacionais históricos robustos, mas pesquisadores estimam declínio de 60-70% nas últimas 3 décadas baseado em frequência de avistamentos, dados de captura acidental e registros de atropelamento. E há limiares de paisagem, pontos onde perda de habitat causa colapso não linear de biodiversidade. Teoria prediz que quando cobertura de habitat nativo cai abaixo de 30% em paisagem, conectividade entre fragmentos quebra. Fragmentos se tornam efetivamente isolados. E quando cai abaixo de 10%, até espécies tolerantes à perturbação começam a declinar, porque fragmentos são pequenos demais e isolados demais. E cerrado está em média a 50% de cobertura. Mas distribuição não é uniforme. Regiões agrícolas intensivas, sul de Goiás, Triângulo Mineiro, oeste da Bahia, leste de Mato Grosso do Sul, estão a 10-20% de cobertura. Já cruzaram limiar de 30%. Conectividade está quebrada e biodiversidade está colapsando. Levantamentos de fauna nessas regiões mostram 60-80% menos espécies de mamíferos médios e grandes comparado a décadas anteriores. 60-80%. E espécies que persistem estão em densidades reduzidas, 70-90% menores que em cerrado preservado. E a economia do colapso é brutal quando calculada honestamente, porque cerrado fornece serviços ecossistêmicos,
benefícios que o ecossistema fornece gratuitamente, que sustentam a economia regional. Água é primário. Cerrado capta e regula água para 3 maiores bacias hidrográficas do Brasil. E água é usada para agricultura, hidrelétricas, consumo urbano, indústria. Valor estimado de serviços de regulação hídrica do Cerrado, 40 a 60 bilhões de dólares por ano. 40 a 60 bilhões. Mas conforme Cerrado é destruído, esse serviço é degradado. Nascentes secam, fluxo de rios reduz e custos aparecem. Hidrelétricas operam abaixo de capacidade durante seca porque fluxo de rios é insuficiente. Custo de energia aumenta, porque fontes alternativas mais caras precisam ser acionadas. A agricultura enfrenta escassez de água para irrigação. Cidades racionam água. E custos econômicos dessas crises hídricas são 5 a 10 bilhões de dólares por ano. E crises estão se tornando mais frequentes. Aconteciam a cada 10, 15 anos, agora acontecem a cada 3, 5 anos. E há polinização. Abelhas nativas do Cerrado polinizam culturas agrícolas em áreas de transição. Valor estimado de polinização para a agricultura, 5 a 8 bilhões de dólares por ano. E conforme o habitat nativo diminui, populações de polinizadores declinam e produtividade agrícola cai. E custos de polinização artificial ou perda de produção aumentam. E há controle de pragas. Aves e morcegos do Cerrado consomem insetos que são pragas agrícolas. Valor estimado, 2 a 3 bilhões de dólares por ano em controle de pragas economizado. E conforme biodiversidade declina, pragas aumentam. E uso de pesticidas aumenta. E custos de pesticidas mais danos causados por pragas aumentam. Somando todos os serviços ecossistêmicos, Cerrado fornece 50 a 70 bilhões de dólares por ano em benefícios. E a agricultura em Cerrado gera 50 bilhões por ano em receita. São comparáveis. Mas análise custo-benefício honesta precisa considerar que a agricultura gera 50 bilhões por ano, mas destrói serviços que valem 50, 70 bilhões. É saldo negativo, é subsídio oculto onde ganho privado de curto prazo é sustentado por perda pública de longo prazo. E há custos de mudanças climáticas. Destruição do Cerrado liberou aproximadamente 7 bilhões de toneladas de CO2, equivalente a emissões anuais totais do EUA por 1,5 anos. E eliminação de vegetação nativa removeu sumidouro de carbono que sequestrava 200, 300 milhões de toneladas de CO2 anualmente. E isso contribui para aquecimento que causa eventos climáticos extremos, secas severas, ondas de calor, tempestades intensas, que custam bilhões em danos agrícolas, urbanos, de infraestrutura. É miopia econômica catastrófica. Destruir biblioteca de 10 milhões de anos de conhecimento evolutivo sobre eficiência, sobre estratégias de sobrevivência em escassez, sobre soluções de engenharia testadas por pressão seletiva brutal, conhecimento que pode inspirar tecnologias que valem trilhões, por ganho agrícola de curto prazo, que custa mais em serviços ecossistêmicos perdidos, que gera em receita. E a dimensão cultural e ética. Cerrado é berço de comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, vazanteiros, geraizeiros, que vivem há séculos em harmonia com savana. E destruição do Cerrado destrói modo de vida dessas comunidades. Conhecimento tradicional sobre plantas medicinais, sobre ciclos ecológicos, sobre manejo sustentável é perdido conforme jovens migram para cidades, porque terra não sustenta mais economia tradicional. E a responsabilidade intergeracional. Estamos destruindo em 50 anos o que levou 10 milhões de anos para evoluir. E decisão de destruir está sendo tomada por geração atual, sem consultar gerações futuras que herdarão consequências. É roubo temporal. Estamos roubando o futuro de nossos descendentes por ganho presente nosso. E velocidade do colapso está acelerando, não desacelerando. Taxa de conversão de cerrado em agricultura era 0,5% ao ano nos anos 1990. Subiu para 0,8% nos anos 2000. E é 1,2% em 2020 esse. É aceleração exponencial.
E se taxa continuar, Cerrado remanescente, 50% atual, cairá para 30% em 2040, para 15% em 2055, para menos de 10% em 2065. E quando cruzar 10%, colapso de biodiversidade será irreversível. Mesmo restauração massiva não recuperará espécies que foram extintas, diversidade genética que foi perdida, interações ecológicas que foram quebradas. Estamos em corrida contra tempo, onde década de 2030 é crítica. Se não revertermos tendência de destruição na próxima década, colapso de biodiversidade do Cerrado será inevitável. Não questão de se, mas quando. E prazo não é século distante. É nossas vidas, é nossos filhos vendo extinção de onças pintadas do Cerrado, de lobos-guarás, de águias cinzentas, de cascata completa de colapso ecológico que transforma a savana mais diversificada da América do Sul em deserto biológico, pontuado por fragmentos pequenos demais e isolados demais para sustentar vida selvagem. Mas esta não é história de derrota inevitável, porque enquanto matemática do colapso é brutal, matemática da recuperação é surpreendentemente encorajadora. E nos últimos 15 anos, aprendemos algo que muda completamente a narrativa. Cerrado é resiliente, poderosamente resiliente. E quando damos oportunidade, proteção, conexão, restauração estratégica, savana retorna e fauna retorna com ela. Projeto Onças do Cerrado, iniciado em 2015, conectou 3 fragmentos isolados em Goiás, total de 8.000 km, através de corredores de 500 metros de largura ao longo de 80 quilômetros. E monitoramento com câmeras TRAP documenta onças usando corredores regularmente. E análise genética de 2024 mostra fluxo genético restaurado. Onças de fragmentos diferentes estão reproduzindo. Diversidade genética aumentou 12% em 9 anos. É reversão de condenação genética em tempo real. E modelo está sendo replicado. Corredor Cerrado Pantanal conectando Parque Nacional das Emas com Pantanal através de 180 quilômetros e está 60% implementado. Corredor Jalapão Chapada, conectando 2 maiores áreas protegidas do Cerrado, está em planejamento avançado. É reconexão de populações em escala de paisagem. E passagens de fauna estão sendo construídas. BR-020, rodovia que corta a Chapada dos Veadeiros, recebeu 12 passagens subterrâneas para a fauna em 2023-2024. E monitoramento mostra 70% de redução em atropelamentos de lobos-guarás nesse trecho. 70%. E custo por passagem foi R$800 mil, barato comparado ao valor de cada lobo para ecossistema e economia de ecoturismo. E restauração está avançando através de técnicas inovadoras. Semeadura direta com muvuca, mistura de 80 a 100 espécies nativas, custa R$2.000, R$3.000 por hectare e gera cerrado funcional em 5-7 anos. E projeto Arboretum em Goiás já restaurou 15.000 hectares. E rede de sementes do Cerrado conecta coletores locais com projetos de restauração, gerando renda para comunidades e fornecendo sementes nativas. E há fazendas integrando conservação com produção. Fazenda Vale do Cerrado em Mato Grosso mantém 50% de área como reserva nativa. Produz gado em 30% em sistema rotacionado de baixo impacto e restaurou 20% que era degradado. E gera renda através de pecuária sustentável certificada, que vende por preço premium. Ecoturismo que atrai 3.000 visitantes por ano e créditos de carbono. E lucro é comparável a fazendas convencionais, mas com impacto ambiental 80% menor. E mercado está mudando. Consumidores globalmente exigem cadeias de suprimentos sustentáveis. E soja do Cerrado está sob escrutínio. E empresas estão comprometendo-se com desmatamento zero. E isso cria pressão econômica para a conservação. Soja de área desmatada após 2020 não é aceita por principais compradores europeus e asiáticos. É incorporação de externalidades ambientais em mercado. E ecoturismo está gerando renda que compete com a agricultura. Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros
recebe 150 mil visitantes por ano, gerando 40 milhões de reais para a economia local. E comunidades ao redor percebem que Cerrado preservado vale mais turisticamente que convertido em fazenda. É mudança de incentivos econômicos. E povos tradicionais e indígenas estão sendo reconhecidos como guardiões. Terras indígenas no Cerrado, 200 mil quilômetros, mantêm 90% de cobertura nativa, contra 40% em terras privadas. E movimentos estão crescendo para reconhecer direitos territoriais, remunerar serviços ambientais que comunidades fornecem e incluir conhecimento tradicional em estratégias de conservação. E ciência está decodificando o Cerrado mais rápido que nunca. Genômica, bioacústica, sensoriamento remoto, IA para análise de dados massivos. E conhecimento gerado está informando políticas, estratégias de restauração, identificação de áreas prioritárias. Mas velocidade de destruição ainda supera a velocidade de conservação. E década de 2030 é crítica. Se não revertermos na próxima década, perdemos janela de oportunidade. Porque extinções são irreversíveis. Diversidade genética perdida não retorna. E cada ano perdido é hectares convertidos, animais mortos, nascentes secas, conhecimento evolutivo queimado. E cada pessoa assistindo este vídeo é participante. Suas escolhas, o que consome, onde investe, como vota, o que compartilha, se apoia projetos de conservação, acumulam. Multiplicadas por milhões moldam o futuro do Cerrado. Não é responsabilidade distante de governo ou ONGs, é nossa, coletivamente. Porque Cerrado não é apenas savana com animais interessantes. É biblioteca de 10 milhões de anos sobre como sobreviver em escassez, como otimizar quando recursos são limitados, como prosperar quando o ambiente é hostil. É conhecimento que pode inspirar tecnologias, estratégias, soluções que a humanidade precisará cada vez mais conforme enfrentamos mudanças climáticas e escassez de recursos. E é responsabilidade ética. Estamos decidindo agora se onças pintadas, lobos-guarás, águias, cascavéis, toda a biodiversidade do Cerrado sobreviverá ou será reduzida a espécimes em zoológicos e memórias em documentários. Estamos decidindo se deixamos para nossos filhos planeta com savanas funcionais ou desertos biológicos. E decisão não está em futuro distante. Está agora, nesta década, nestas escolhas, neste momento. O jogo silencioso do Cerrado funcionou por 10 milhões de anos. Predadores dominaram eficiência extrema. Presas desenvolveram estratégias de sobrevivência em ambiente implacável. E sistema se equilibrou em complexidade extraordinária, mas equilíbrio está quebrando, não por falha evolutiva, por pressão antropogênica em velocidade que torna a adaptação impossível. E podemos mudar isso. Temos conhecimento, temos tecnologia, temos recursos. Falta apenas vontade coletiva suficientemente forte para agir antes que seja tarde demais. Inscreva-se, compartilhe e, mais importante, escolha a conservação cada vez que puder. Porque Cerrado e biblioteca de conhecimento que contém depende não de escolha única heróica, mas de milhões de escolhas pequenas acumuladas em direção certa. E cada escolha sua importa. Cada uma.